Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste domingo para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, contra o Cuiabá, alguns detalhes sobre essa partida. Vamos escutar o treinador interino do Vasco, o William Batista, projetando esse duelo. Vamos falar sobre o possível novo treinador, Dois nomes, a gente pode dizer que largaram na frente aí, são os dois mais comentados, um brasileiro e o outro estrangeiro. A gente vai conversar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre os reforços, que podem chegar. A partir de amanhã a gente deve ter mais atualizações sobre esse assunto, mas tem alguns jogadores que já estão mais avançados e a gente vai relembrar aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre uma notícia que surgiu agora à noite, informação confirmada que o Vasco realmente está em negociações com o meia Rodrigo Zalazar, que atua no Schalke 04. No vídeo da manhã, aliás, a primeira edição aqui do Giro de Notícias, eu também falei sobre essa situação, do Rodrigo Zalazar. Foi uma informação dada em primeira mão pela página Arena Cruz Maltina. E agora, o jornalista César Merlo, que é especialista, no mercado da bola do futebol sul-americano, é como se fosse o principal jornalista, esportivo aqui da América do Sul, principalmente de jogadores sul-americanos, exceto o Brasil, jogadores uruguaios, argentinos principalmente. Ele também trouxe essa informação que o Vasco abriu conversas com o Schalke 04 para contratar o meia Rodrigo Zalazar, de 23 anos de idade. O Vasco busca comprar o passe do uruguaio e as conversas estão acontecendo. Parece até que o Vasco já se reuniu com os representantes desse jogador e o Vasco está avançando nessa negociação. O Rodrigo Zalazar atua no Schalke 04. As informações dão conta que o Schalke está pedindo ali cerca de 3 milhões de dólares, mais ou menos, para liberar o jogador. Algo em torno disso, 3, 4 milhões de dólares. E o Vasco está em negociações com o Rodrigo Zalazar, atua como meia e também como segundo volante. Se tiver mais atualização sobre isso, é claro, a gente traz aqui no canal. Tem 3 jogadores que nessa semana, que se inicia amanhã, a gente pode ter novidades ou um desfecho, assim, em relação à assinatura de contrato. Contratações que já estão bem encaminhadas e verbalmente fechadas, a gente pode dizer. O Medel, o chileno, o Serginho e o zagueiro Maicon, O Medel já aceitou a proposta do Vasco. O Vasco ofereceu ali 18 meses de contrato para o jogador. Ele vai vir livre, O contrato dele está se encerrando. O contrato dele com o Bolonha se encerra agora no dia 30 de junho. Então, a partir de 1º de julho, ele já está livre de contrato e bem possivelmente se apresentará ao Vasco da Gama. Ele já verbalmente aceitou a proposta do Vasco e agora precisa da assinatura para formalizar. Serginho e Maicon a gente já vem falando aqui há algum tempo. O Serginho estava no futebol da Turquia, já chegou no Rio de Janeiro na semana passada, já realizou exames médicos no Vasco. A gente não sabe porque o Vasco ainda não anunciou a chegada do Serginho, mas esse anúncio pode acontecer essa semana. O Maicon a mesma coisa, O Maicon reincidiu o seu contrato lá com a equipe do Santos Futebol Clube e vai vir de graça para o Vasco, vai assinar o contrato até o final dessa temporada. Já estava praticamente tudo certo. Não sei se com a saída do Maurício Barbieri e aí a chegada de um novo treinador, se essa situação pode melar, Mas aparentemente também está tudo certo em relação ao Maicon. Então, a gente deve ter a confirmação dessas 3 contratações aí nos próximos dias. O Medel, o Serginho e o Maicon. Falta muita coisa ainda, Falta muita coisa para esse time do Vasco da Gama e, claro, a gente vai acompanhar aqui no canal. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, recadinho da 1xBet, que tem o link aqui no comentário fixado e tem também o código promocional aqui do nosso canal. Para você resgatar o seu bônus de boas-vindas lá na 1xBet, basta você utilizar o nosso código promocional. Tá tudo explicadinho ali no comentário fixado, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, link no comentário fixado. Bom, vamos falar agora aqui sobre treinador, O Vasco que está
em busca do seu novo técnico após a saída do treinador Maurício Barbieri, né? Após a demissão do Maurício Barbieri, que fez uma campanha desastrosa, né? O Vasco vai ter que correr atrás do prejuízo agora. O Vasco nunca tinha ficado 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Barbieri acumulou recordes negativos sob o comando do Vasco da Gama. Enfim, uma gestão de futebol completamente patética do Vasco, né? Patético, patético, patético ali. Os três patetas, Abel Braga, Paulo Brax e Maurício Barbieri, conseguiram fazer a pior campanha da história do Vasco nos pontos corridos. Bom, dois nomes despontam, na verdade, né, como favoritos para assumir o Vasco da Gama. Um estrangeiro e outro brasileiro. O estrangeiro a gente até falou no vídeo anterior, Ramon Dias, ex-River Plate. Ele chegou a treinar o Botafogo aqui, mas não chegou a comandar o Botafogo em nenhum jogo oficial, porque ele teve que passar por uma cirurgia, um problema de saúde, e acabou se desligando do Botafogo, né? Estava no Al Hilal na última temporada e agora está livre no mercado, e é um nome que agrada aí ao Vasco da Gama. No vídeo da manhã a gente até falou que era o nome que estava ganhando força. E outro nome que vem ganhando força também dentro do Vasco é Rogério Ceni. Acho que se o Vasco escolher um treinador brasileiro, esse treinador será Rogério Ceni. É um nome que agrada, né? Ele tem um perfil vitorioso como jogador e também como treinador. Na sua curta carreira aí, 6 anos mais ou menos como técnico, já foi campeão brasileiro, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, ganhou alguns títulos estaduais. Então, apesar de ser um treinador criticado, é um treinador, de certa forma, vitorioso, e é um nome também que agrada o Vasco da Gama, diria eu, que entre os brasileiros o nome do Rogério Ceni é o nome favorito. A gente vai ter que aguardar essa definição, né? Acredito eu que nessa semana a gente deve ter a definição aí do novo treinador do Vasco da Gama, e talvez já na partida contra o Botafogo, né, o treinador esteja ou na beira do campo, ou então pelo menos assistindo a partida ali, né, de algum camarote, enquanto o auxiliar comanda dentro do campo. Mas a gente deve ter uma definição do novo treinador essa semana. Nesse momento, acredito eu que a disputa está entre Ramon Dias e Rogério Ceni. Qual você prefere? Deixa aqui nos comentários. Bom, o Vasco joga amanhã no estádio Luso Brasileiro, né? Estádio da Ilha do Governador, estádio da Portuguesa, que cedeu o estádio ao Vasco da Gama, já que o Vasco vai ter que cumprir a suspensão aí de São Januário. O jogo será sem público, a torcida do Vasco está proibida, né, de frequentar estádios aí por 30 dias, e São Januário está interditado. Por isso, o jogo vai acontecer no estádio da Ilha do Governador amanhã, 9 horas da noite. E o Vasco será comandado pelo técnico William Batista, que é o treinador do Sub-20 do Vasco da Gama, e que vai ter aí essa oportunidade, né, de treinar o time profissional do Vasco. Ele já vem trabalhando nos últimos dias com o elenco profissional, e hoje ele deu uma entrevista à Vasco TV falando da expectativa, né, para essa partida de amanhã contra a equipe do Cuiabá. Confira só. Eu fui bem recebido, pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia, e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então, a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada, e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece. Então tá aí, né? Esse é o William Batista, e o Vasco vai precisar muito amanhã de uma vitória para voltar a respirar no campeonato. Eu não diria nem respirar, né? Para voltar para o campeonato, porque o Cuiabá é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então o Vasco vencendo amanhã vai ficar a 3 pontos do Cuiabá. Volta para a briga, né? Mas se o Vasco perder para o Cuiabá vai abrir 9 pontos do Vasco, e aí vai ficar uma situação muito difícil de ser revertida, né? Um desastre completo. O Vasco não pode de forma alguma perder essa partida de amanhã para o Cuiabá. Para encerrar esse vídeo aqui, vou colocar talvez o momento mais emblemático aí dessa semana, né? Que todo mundo compartilhou, todo mundo viu, todo mundo se emocionou, que foi o encontro do pequeno Gui com o Gabriel Peck. Se você já viu, veja de novo, e se você ainda não viu, você vai se emocionar. Tamo junto, um abraço, saudações e até a próxima. Fui! Dá um abraço. Oh. Como é que você tá, cara? Sim, bem. Olha o que eu trouxe pra você. A camisa. Obrigado, Beck. De nada. Como é que você tá? Bem.
eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar. É? Sim, eu já tô melhorando. Já, tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim. É Eu um sonho também, pra mim né? te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui.